Hoje nós vamos falar sobre cuidados com a audição. Você cuida da sua audição? Você tem essa preocupação de preservar a sua audição até o finalzinho da sua vida? Então, esse é um papo que nós vamos ter com um amigo de longa data, fonoaudiólogo também, com o Renato, que já está aqui, e nós vamos falar sobre esse filme maravilhoso que nós estamos vendo aí no pós-Oscar, que é o Som do Silêncio. Uma grande alegria ter você aqui, nossa. A alegria é toda minha, tenho certeza disso. Estou muito feliz de poder estar contigo mais uma vez. Eu falando que você é um amigo de longa data, a gente tem que falar, né, de exatamente... Bom, de formados, a gente já tem 36, agora se for pensar no percurso, é bom nem falar. Bom, a gente vai para 40, né? Ah, que bacana. Mas olha, eu comecei aqui a live perguntando se você que está nos ouvindo, que está aqui na live com a gente, se você cuida da audição. E o filme O Som do Silêncio, sim, trouxe uma reflexão maravilhosa, né, Renato? Eu quero, assim, dizer que, como fonoaudióloga, eu não sou nem um pouco audiologista, não sou nem um pouco audióloga, eu sou vocologista, né? E é muito bacana receber aqui um audiologista que complementa muito essa parte, e é sobre isso que a gente vai trocar uma grande ideia aqui, né? O que você achou dessa história toda aí, Renato, desse filme? Esse filme foi bem interessante porque eu vi logo que lançou, e eu até comentei aqui nos bastidores contigo, que eu fiquei impressionado com a qualidade que eles trataram, com a realidade que eles colocaram na tela em relação ao som. Desde o momento que o som, como a gente escuta, o som quando você está perdendo a sua audição, e o som depois, quando ele está surdo também, ele não escuta mais, e depois ele recorre a um implante coclear. Então essa realidade eu achei bem bacana, e eu vi que o filme ganhou realmente o Oscar por essa montagem de som. Essa edição de som. Ganhou o Oscar por isso. Foi uma grande experiência sensorial, na verdade, né? Porque, assim, quem não assistiu o filme, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas é uma história que, enfim, já parece, né? É a história de uma pessoa, de um baterista, que vai perdendo a audição. E como ele lida com essa situação. E nós, como, enfim, participantes ali de toda a história, nós temos a oportunidade de sentir o que ele estava sentindo, seja em relação à perda auditiva, o som mais abafado, muito incrível esse estudo de som que eles fizeram, não é? Foi muito legal, porque eu sempre tento me colocar na posição desses meus pacientes, imaginar o que eles sentem, e a privação da audição, muitos deles me falam, e a gente vê em literatura, que ela é, assim, para a parte psicológica da pessoa, mais nocivo do que a cegueira, sabe? Porque existe um isolamento dessa pessoa, ela não escuta, ela fica isolada, e o ser humano é um ser social, ele tem a linguagem para se comunicar, para poder falar sobre os desejos, anseios, sobre sentimentos, sobre abstrações. E no momento que ele não escuta e ele não trata essa surdez e que ele fica ensimismado, ele vai tendo uma série de problemas psicológicos, sabe? Que na cegueira, apesar de ser também um problema, lógico que a gente, né, não gosta nem de imaginar. Não dá para comparar, né, uma coisa. Não dá para comparar, mas a parte Mas a parte desse isolamento... Socialização, né? Realmente, então você fica bem isolado. E quando você falou do filme, justamente eu fui pensando nisso, porque o protagonista ele começa a se isolar, ele recorre daí então para uma comunidade de surdos. Não sei se você lembra. Eu não sei se a gente pode dar spoiler do filme. Não vai dando muito spoiler aí. Aqui a gente está no meio do filme, então dá para falar, né? Não vou falar como ele acaba, nem nada. Mas ele recorre a essa comunidade onde eles não querem usar a linguagem falada, eles usam linguagem sinal. O filme se chama
esse tipo de linguagem lá, cada país tem o seu, né? Lá se chama ASL, que é American Sign Language, e que seria a língua americana de sinais, né? Porque língua e linguagem em inglês é a mesma palavra, language. Diferente da gente, que tem mais esse complicante nesse nosso português aqui. Com certeza. E então, esse convívio dele lá, a gente vê, inclusive o ator, eu até pesquisei, porque eu achei tão fantástico aquele ator, que é Nossa, ele foi muito bom. Ele é muito bom, e ele não é surdo, mas os pais dele eram surdos. Por Ele isso, deve ter feito um estudo muito legal, né? Assim, ele tanto o pai quanto a mãe? O pai e a mãe dele, do ator, não do ator principal. O ator que faz... É da clínica. Daquela comunidade de surdos. Que ele é o diretor da comunidade, não é? Sim. E ele não é surdo, mas os pais eram surdos. E se comunicavam. Me chamou muita atenção a sensibilidade dele entender a realidade do surdo na essência, né? Do não. Pois é, isso também me chamou a atenção e por isso eu pesquisei sobre ele. Porque eu achei, puxa, ele deve ter convivido com alguém para saber nesse nível. E a gente via que ele não era um ator treinado para fazer sinal. Ele se comunicava por sinal de uma forma que você vê que era cotidiana para ele. E a professora dele mesmo, né? Dele, já adquirida, totalmente. É que nem falar uma língua estrangeira sem sotaque, né? Porque é uma segunda língua. Quem fala através de língua de sinais é bilíngue. Se falar português e língua de sinais, né? E a professora da escola, ela sim é surda, a atriz. E ela foi a Miss. Eles têm um concurso de Miss nos Estados Unidos para pessoas que têm problemas auditivos. E ela foi a Miss de, acho que 3 ou 4 anos atrás. Que bacana. Então você veja que eles pegaram assim o casting do filme, né, essa seleção de atores foi fantástica. Esse filme foi uma coisa assim, que surpreendeu mesmo, foi muito bacana. Quem tem interesse nesse assunto tem que ver esse filme, é obrigatório. E o objetivo até de trazer essa nossa conversa é porque o nosso mundo anda muito barulhento e nós, no geral, podemos dizer que não estamos muito atentos em relação à nossa própria audição e à preservação dela. E como que você vê essa utilização de fone? Eu, inclusive, estava te falando, né, Renatinho, que eu passo aqui o dia inteiro atendendo, todo mundo com fone, chega à noite, assim, eu tenho vontade de não ouvir mais nada, assim, para dar uma relaxada na audição. Como é que você vê isso, desse mundo tão barulhento? Eu queria até fazer uma explicação, eu não sei o nível de conhecimento da parte auditiva de todos que estão assistindo, né, essa nossa conversa. Tem alguns fonoaudiólogos e algumas fonoaudiólogas, como a Jussara, maravilhosa, tem várias queridas aqui, vários alunos, meu povo querido que está sempre aqui, por aqui, muito bom. Mas vai explicando, acho que a gente tem que fazer uma coisa bem elucidativa. Eu queria falar assim, um pouquinho dessa parte do que vai acontecendo, não é, quando você se expõe a uns sons mais altos, porque esse trauma que vai desenvolvendo, ele acontece de uma forma assim, geométrica. Quando você escuta sons até 80 dBs, né, decibéis ou decibels, como se fala, que é uma coisa subjetiva, a gente estava conversando também, não é? As pessoas não têm ideia do que seja 80 decibels, mas seria assim um som que você escuta na tua casa, até no máximo um aspirador próximo de você. Isso aí seria relativamente 80 decibels. Inclusive eu falei com a Cida, se as pessoas querem ter uma ideia, né, de quanto é um decibel, quanto é o 100, quanto é o 80, existem vários aplicativos. Não sei se está dando para ver, na tela está refletindo. Ele está abrindo, né? Eu acho que ele está abrindo ainda. Ele já está aberto. Milímetros, né? Eu acho que ele está... Sim. Eu vou só um pouquinho, eu vou baixar um pouquinho a luminosidade dele aqui. Para a gente ver. Então, esses decibelímetros, mesmo assim, ele ainda está um pouquinho forte. Mas, de todas as formas, o decibelímetro nada mais ele vai servir para você ver qual é a intensidade de 80 dB, de 100. Então, você vai botando perto de uma fonte sonora e você vai ter essa relação de quanto é.
Mas como eu estava falando, se você está exposto a um som de 80 dB, você pode ficar exposto a esse som indefinidamente, não vai ter problema. Mas a partir do momento que você passa para um som, por exemplo, de 85 dB, você só pode se expor a no máximo 8 horas. Por isso eu digo dessa progressão geométrica. Se você vai para 90, que é já uma moto, aquelas meios de escapamento aberto, assim, você vai poder se expor em torno de 2 horas e meia. Se você vai para 100, que é o que chega um fone de ouvido de um telefone moderno hoje, 100 decibéis. Você poderia ficar com 100 decibéis antes de começar a lesar as tuas células ciliadas, que a gente já pode falar um pouquinho mais para frente. Você vai poder ficar 15 minutos com esse fone a 100 decibéis. Nossa, depois disso, 15 minutos não é nada, né? Para quem tem um fone maravilhoso desse, vai querer pregar fogo no volume. Pois é, então isso aí tem que cuidar. E se você vai a 110 dB, você já vai para, como um show de rock, se você ficar perto da caixa acústica, facilmente ele atinge 110 dB. E 110 dB você vai poder ficar 1 minuto e meio exposto. Teoricamente, né? Você, a partir daí, você começa a correr um risco de lesar essas células. E aí vai. Então, até você chegar a 140 dB, é onde você vai ter uma lesão imediata. Tá? Como se você ficasse próximo a uma turbina de avião sem nenhuma proteção. Esse tipo de lesão, o que acontece? No nosso dia a dia, a gente está exposto a vários desses sons que eu citei. Né? Se você passa próximo a alguém que está usando uma britadeira, você vai estar exposto a uns 120 dB, que é uma coisa sem proteção, né? Uma construção que você pode ficar 9, 10 segundos exposto a isso. Depois disso, você corre o risco de ter uma lesão. Né? Lembrando que as lesões cocleares de células ciliadas, né, elas não se regeneram. Uma vez que você perde, ela é uma célula neuronal, né, um número bem mais reduzido. Né, neurônios, a gente tem cerca de 100 bilhões de células ciliadas, nós temos cerca de 3.500 células ciliadas internas, que estão na cóclea, né, no órgão de corte, e cerca de 12.500 até 16.000 células ciliadas externas. E essas células, elas estão distribuídas na cóclea, que é um órgão que tem o tamanho, uma gota de água, assim, contém uma cóclea ali dentro. É coisa mais linda, aliás, a cóclea, né? Sim, é uma estrutura que é fantástica, desse tamanho, assim, microscópico, e tudo que ela faz... O poder, né, dela. Sim, porque dentro da cóclea acontece essa transdução, que é a transformação, né, da energia física, da onda sonora, que vem vibrando pelo ar, passa pelo tímpano, passa pela cadeia ossicular, né, vibra ali na janela oval, que é da cóclea, e vai vibrar os líquidos internos da cóclea e movimentar essas células, fazendo que a gente escute o som com uma estrutura tonotópica. Né? Então, a cóclea, na parte basal dela, a gente vai escutar os sons de frequência alta, os sons agudos, e depois dessas 2 voltas e meia, mais ou menos, que a cóclea tem, ela no formato de caracol, né? Ela dá umas 2 voltas e meia em torno do modíolo, que é a parte central, e na parte, então, apical da cóclea, nós temos os sons graves, que seriam até 20 Hz. Então, nós temos 20.000 Hz até 20 Hz. Esse é o espectro audível do homem, do ser humano, aproximadamente esse. Né? Depende da idade, enfim. Mas esse seria o normal. E no dia a dia, como você falava, a gente está exposto a todos esses ruídos. E isso, além de causar uma fadiga auditiva, ela pode levar você a uma lesão permanente. Tá? Então você fala... Esse aqui é uma coisa interessante do filme, desculpe até te cortar, mas eu acho que é exatamente esse ponto em que o baterista, ele começa a perceber que ele está ouvindo menos, ele vai ao médico e o médico diz, olha, isso vai piorar. E ele diz, não, vai piorar como assim? Eu sou baterista, eu tenho que continuar meu trabalho, porque eu gosto do meu trabalho, eu vou continuar. E essa dificuldade de entender o que o organismo está suportando ou não, e mesmo assim obrigá-lo a vivenciar algo que ele já não é mais capaz de lidar, é uma escolha difícil, principalmente para, enfim, para algumas pessoas até mais, mas essa falta de autopercepção, de autoconsciência mesmo, né, de como se cuidar, e ele acabou se colocando em risco mais do que o necessário ali, né?
Porque existe também esse desconhecimento desses limites que eu falei para vocês, desculpem, e que a gente, às vezes, nós mesmos, você vai num show que você gosta de uma banda e tal, agora está mais difícil, né? Mas quando a gente ia, é normal que você saia de um show desse ou de uma balada, você fica lá 3, 4 horas e quando você sai, você escuta, às vezes, com um zumbido, né? Ou você escuta bem baixinho, que aquele teu colega está do lado ali falando, e aos poucos essa audição volta, né? Então, é o que acontece, a pessoa vai se expondo ao ruído, naquele momento ela fica mais debilitada, e depois ela recupera, parcialmente ou totalmente, depende do Por isso tipo que de dá a exposição. sensação de que ela vai voltar sempre, né? Exatamente, exatamente. Essa é uma sensação perigosa, porque foi isso que aconteceu com o baterista. Sim. Ele não acreditava nisso, voltou para os shows, voltou a fazer, e você vai perdendo a audição, vai perdendo, né? No caso dele, talvez a gente tivesse que saber melhor, né, ver os exames dele, ver a a audiometria, perdão, mas normalmente essa perda auditiva, ela é causada por ruído, a não ser que seja num caso extremo, como era o dele, né, uma perda auditiva induzida por ruído, ela normalmente fica numa perda severa, ela não vai a uma perda profunda, bilateral, sempre ela é bilateral, como foi o caso dele. Pode ir, mas não é o É normal. isso que eu ia te perguntar, se teria sido assim um trauma, porque a gente não sabe qual foi o espaço de tempo entre ele ir ao médico, né, se foi Sim. uma coisa progressiva ou não, né? Eu Mas imagino que seja considerando a primeira progressivo. cena do filme, que eu fiquei ali, meu Deus, olha, se passasse de 1 minuto, 2 ali, eu já não ia conseguir. Essa sensação que eu Primeiro passar. pelo abuso vocal da cantora, Sim. diga-se lá, né? Porque ali a coisa foi torturante na parte auditiva e vocal. Puxa vida. Bom, quem não assistiu o filme agora vai ter que assistir. Vai assistir. Essa primeira música, a banda deles é uma banda de 2, né? São só os dois, uma banda de heavy metal experimental, onde ele desce a lenha, mói o bambu ali na bateria, e ela nos vocais, fazendo um vocal, forçando de todas as maneiras que a Cida ensina a não fazer, ela fez ali, nossa, tocando uma guitarra. Quase me agarrei no teto. Eu imaginei tua reação ali naquela cena. E a minha também pelo baterista, né? Se você reparar hoje, as bandas de rock e tal, eles usam um fone de ouvido similar a esse aqui, feito sob medida, né? Que protege, ele serve também como um protetor auricular, né? Com um EPI. Mas não é 100% efetivo, obviamente, mas ele reduz bastante. Porque existem vários cantores de rock famosos que acabaram ficando surdos. Tem o vocalista do AC/DC, que ele está bem surdo. Existe o Pete Townshend. O Pete Townshend é o guitarrista do The Who. O The Who era famoso por fazer concertos assim altíssimos. Eles têm no livro do recorde o concerto mais alto que já se fez de rock é do The Who. E o Pete Townshend, ele há anos é surdo. E ele não só é surdo, como ele fez uma fundação para conscientização do problema da perda acústica induzida por ruído. Né? O Jimenez aqui fala, acredito que em regiões mais pobres, a falta de divulgação de informações de promoção de saúde auditiva. É bem isso, né? Pela falta, Sim. Às vezes não é nem só por regiões mais pobres, né? Mas a gente vê exatamente isso, a falta dessa consciência. Eu não estou vendo ali o que está falando, mas parece ser o Pablo, que trabalha comigo lá na faculdade. Trabalha na clínica, na policlínica. Deve ser o Pablo. Pela foto ali que eu estou vendo. Seja bem-vindo, Pablo. Mas é verdade, realmente essa é a realidade. A gente tem que trabalhar bastante, inclusive com os ACS, né, os agentes comunitários de saúde, que nessas cidades menores, eles trabalham muito no porta em porta, esclarecendo uma série de ações, né, de saúde coletiva, e que a gente tenta conscientizá-los, né, para a perda auditiva, para DVRT também, né, o distúrbio vocal relacionado ao trabalho, né, o distúrbio de voz relacionado ao trabalho, que a gente também conscientiza
eu tento, através dos alunos, por exemplo, da UniVR, onde eu leciono, na parte de fonoaudiologia ocupacional, eu passei algumas dicas justamente para isso, quando eles fazem esse estágio de saúde coletiva, que divulguem, então, esses conhecimentos que eles têm, não é, em relação a DVRT e a PAIR, né, a perda auditiva induzida por ruído. Agora, é interessante, né, Renato, como é importante, principalmente nós, fonoaudiólogos e todos os profissionais que são da área de saúde, cada uma na sua parte, trabalhar com ações preventivas e trazer informações que sejam fáceis de serem absorvidas e se jogue para dentro da própria vida, porque se a gente for pensar bem, tudo que a gente vai conversar aqui, que nós estamos conversando, são coisas que trazem uma reflexão e provavelmente podem trazer também uma mudança de conduta. Se Claro. você tem o hábito de ouvir as coisas muito alto e está confortável com aquilo, tem que acender uma luz vermelha e falar, opa, tem um alerta aí, será que isso está me prejudicando? Será que eu acho que minha audição vai ser eterna se eu continuar fazendo isso? Quer dizer, então, é importante também nesse aspecto da prevenção trabalhar muito a valorização da audição normal, ou seja, a pessoa, para prevenir uma perda de audição, ela tem que se portar muito bem diante da audição que ela tem, né? Ou seja, Verdade. valorizar. E como é gostoso nós podermos acordar, por exemplo, e ouvir um som de um pássaro. Naquele silêncio absoluto, começar a ouvir uma galinha, né, um galo cantando, um pássaro, dependendo do lugar onde se estiver. Mas é interessante isso, porque um som que corte o silêncio mostra o poder da audição. Isso sempre me chama muita atenção, assim, sobre o quanto que é bonito a gente poder ouvir e prestar atenção naquilo que a gente está ouvindo, não é? Sim. Quando você... Eu gosto muito e gosto, às vezes, de escutar com fone de ouvido alguma música clássica, né? Então você pega lá uma sétima sinfonia do Beethoven, por exemplo, uma coisa maravilhosa, e você coloca um fone, escuta todos os nuances que tem nessa música, né? Você tem que agradecer porque você pode escutar aquilo. Na outra entrevista que nós fizemos, não sei se você lembra, Cida, nós falamos justamente sobre essa conscientização, sobre o uso consciente do fone de ouvido, principalmente pelos jovens. Isso é um problema sério que eu falo, eles às vezes pensam, não, mas eu escuto e não vou. É um problema que a gente vai ter mais para frente, que não vai aparecer agora, mas que daqui a pouco a gente vai ter uma geração de pessoas que vão ter de surdos. Resumindo, exatamente, uma geração que vem aí, porque quando a gente ainda escutava música e tal, a gente não tinha, claro que você pode fazer a lesão a partir de agora, né, mas a gente não tinha esses smartphones que tem uma bateria que dura 2, 3 dias, que tem uma potência grande de sonora, não é? Com fones de ouvido de inserção, fones esses que a gente coloca, e que gravam, não sei, 2.000, 3.000, 5.000 músicas aí dentro. E você é fácil de se distrair, ficar 2, 3, 4 horas. E outra coisa, você vai se acostumando com o som e você vai achando que ele está baixo, você aumenta um pouquinho. Passa mais um tempo, você acha, você se acostuma e fala, peraí, acho que vou aumentar mais um pouquinho. Aí vem aquela música. Aí vem aquela música. Não, essa música eu tenho que escutar alta, porque isso aqui é rock and roll. Peraí, daí você aumenta aquela e você não percebe. Quando você tira o fone, você vê, opa, eu estava escutando alto, eu estava escutando isso aqui alto. Então, às vezes, você tira o fone, coloca de novo, e você vê, tá alto, já. Agora, os smartphones hoje em dia, muitos eles já têm aquela faixinha, você vai colocando, e quando você chega ali na faixa de 85, 90 dB, que ele sabe que ele vai soltar, ele fica uma faixa vermelha. E alguns até aparece um aviso. Aparece um aviso que, cuidado, o som que você está escutando, ele pode fazer alguma lesão no seu ouvido, né? Então, esse tipo de aviso é interessante que tenha mesmo. Que nem aquele de caixa de cigarro lá, fumar faz mal à saúde, escutar música faz super bem à saúde. Eu acho que existe até musicoterapia, mas
você tem que ter a consciência, né, de não escutar o som alto, como foi o caso do nosso baterista lá, que escutava sem proteção e sem aquele retorno, porque você precisa, quando você toca música, você precisa ter o retorno para saber como está o resto da banda. Se você fica numa bateria que nem ele estava ali, sem nenhuma proteção, ele não escuta o som do resto da banda, não escuta nada. Mas aquela banda era atípica, né? Porque era a mulher gritando lá na frente, tocando uma guitarra rasgada, e ele na bateria, viu? Eu não sei o que ele ouvia mais, assim, se era a bateria ou a voz dela, porque ali a competição estava bem boa, né? Estava bem interessante. O Renatinho, a Adriana aqui pergunta em relação aos fones de ouvido também, como fazer um bom uso do fone de ouvido nesses tempos de pandemia em que o uso do mesmo se tornou quase obrigatório? Oi, Adriana, querida. É a Adriana, nossa amiga Adriana? Bom, Uhum. Adriana... Não, agora é nossa amiga. Adriana. Uhum, sim. Bem, Adriana, é o seguinte, a conscientização do fone era isso que eu falava. Primeiramente, você tem que ver quais são os fones mais indicados. Eu acho o supra-auricular, ou seja, aquele fone de ouvido grande, onde você coloca em volta da orelha, né? E que você não passe de um som que você já sinta que ele está... A gente tem até, conforme a intensidade do som, uma até sensação... Vou até baixar o meu aqui agora um pouco. Eu estou com o som baixinho. E você tem até uma sensação dolorosa, sabe? Pode ter até uma sensação de dor mesmo. Então, nesse momento, você tem que baixar o som. Outra coisa, eu não recomendaria que escutasse mais de meia hora a cada vez música direto. Porque nessa meia hora acontece aquilo que eu te falei. Se você tiver com um som alto, meia hora é um tempo relativamente grande para esse som. Se você está com meia hora, não importa o tamanho que esteja o som, você tem um ouvido jovem e tal, você pode ainda segurar. Então, se você parar na meia hora, der pelo menos mais uma hora de repouso antes de você voltar a usar esse fone, você consegue driblar um pouquinho essa situação, sabe, dessa lesão na tua cóclea. Mas você sabe, Renato, que eu vejo que para música é interessante ter esse cuidado, mas no dia a dia, por exemplo, de trabalho, quem precisa ficar falando o dia inteiro, é complicado, né? O que eu sinto, assim, no meu dia a dia, atendendo a cada hora um cliente diferente, que, primeiro, algumas pessoas falam realmente muito alto, e ok, você vai se acostumando com a voz de cada um e tal. Mas o problema, às vezes, não é nem a voz em si, mas é os ruídos no entorno. E às vezes, barulho próximo e tal, e isso agride bastante o ouvido, né? Então, talvez o ideal seja intercalar, usar um pouco o fone e tirar um pouco, usar num ouvido só. O que você recomenda para uma situação assim? Num ouvido só fica ruim, né? Porque você não tem aquela sensação do estéreo, e a gente ouve em estéreo, fica mais legal escutar nos dois ouvidos. Agora, existe essa concorrência sonora mesmo. E quando você está num ambiente ruidoso e tal, que você já está se prejudicando, você já está fazendo uma fadiga auditiva, a tendência das pessoas é que falem mais alto, né? Para poder se fazer escutar naquele ambiente ruidoso. E isso vai aumentando cada vez mais. Então, isso que você falou dos fones de ouvido, você pode usar, mas você tem que tirar, fazer esse repouso auditivo e você pode voltar a usar. Né? Se teu telefone tem aquele indicador, o teu aparelho sonoro tem aquele indicador de não passe desse volume, eu não recomendo que você passe. Eu tenho visto alguns, tenho escutado, e realmente eles têm um limite ali que não é um limite de bobeira, não é, eu vou até o número 6, do número 6 ao 10 é perigoso. Não, primeiro, hoje em dia não existe mais isso, né, que a gente chamava de volume, que seria a intensidade sonora, que a gente tinha de 1 a 10, assim, normalmente. Agora você vai por barras, né? Então essas barras, quando elas chegam num limite que eles sabem que pode ser prejudicial, que já foi visto, foi medido ali, que deve ter um audiologista por trás, ele começa a indicar com a barra vermelha. Então, se você tem acesso a esse tipo de aparelho, respeite, porque aquilo ali não é de bobeira, não é para ficar mais bonitinho que a barra azul depois vermelha. Aquela barra vermelha é uma indicação que você pode estar fazendo mal para o teu ouvido.
Agora, esse decibelímetro que você mostrou, até falando um pouquinho mais sobre ele, o decibelímetro é enfim, eu tenho um decibelímetro bem das antigas, enfim, Com a espuminha na ponta. Eles são assim. exatamente. Eles são assim. É que, na verdade, você pode usar um decibelímetro ou um dosímetro. Esse decibelímetro que eu mostrei aqui, esses aplicativos, tem vários, né? Mas é isso que eu ia falar, a gente poderia recomendar aí, né? Você pode, qualquer decibelímetro, eles são relativamente precisos. Eles não são aferidos, evidentemente, né? Se você quer uma coisa... Mas eles aproximam, né? Pelo menos você tem... Ele aproxima, e ele grava... Quantidade. Esse decibelímetro que eu estava tentando mostrar aqui, mas que ficou muito claro, eu vou até ver se eu consigo diminuir um pouquinho mais ainda, para ver se aparece aqui. Ele é um decibelímetro que ele vai marcando... Peraí, agora eu diminui demais. Mas eu vou diminuir aqui um pouquinho a intensidade, eu acho que vai ficar legal de ver. Agora está dando, né? Agora ficou legal. Uhum. Então, o que acontece? Quando eu coloco aqui, para ele resetar, eu coloco para ele marcar aqui, resolveu não funcionar. Eu acho ótimo isso, porque para você saber se você fala alto, se você fala baixo, se você está no lugar barulhento ou não, um decibelímetro vai te dar essa noção clara do quanto de som que existe nesse lugar. Então, entra lá no Google Play, na App Store e procura lá decibelímetro. Eles têm vários gratuitos, eu queria mostrar esse aqui. Esse aqui é o Sound Matter, o nome dele. Tá? Uhum. Eu não estou conseguindo fazer ele iniciar, não sei porquê. Iniciou. Estranho. Porque a gente está numa live, essas coisas eu se a gente não estivesse na live, como a gente não estava, ele estava funcionando, que era uma maravilha. Mas, enfim, o que eu queria mostrar é que ele tem uma barra aqui embaixo, nessa parte, que vai correndo para cá e vai mostrando, através de um gráfico, qual é a intensidade que está passando por aquele minuto. E ele fica gravado ali. Então, você pode fazer durante um período de tempo. Então, a tarde toda, você deixa ele gravando no teu bolso, ele vai passando, você pode usar outros, ele fica no fundo gravando. Depois você salva e você pode usar aquilo ali como um mapa. Você reduz o período, né? Ele vai gravando por segundo em segundo, mas depois você compacta ele para horas e você vê os indicadores, né? Você vê os indicadores que tem ali. E o quanto de exposição que você teve durante um período. O quanto de exposição que você teve e que horário que você ficou mais exposto. Vai funcionar como um dosímetro, que é um decibelímetro conectado a um certo período de... É um decibelímetro que funciona durante um período de tempo, que a gente deixa em algum lugar, onde a gente quer medir qual é a intensidade sonora que existe naquele ambiente. Vai fazer programa de conservação acústica em empresas, não é? Então, ele funciona dessa forma, ele vira um dosímetro. E você consegue, daí, saber os momentos que você está exposto a maior ruído, né? Maior intensidade de ruído. Veja, não é uma coisa complicada, mas precisa dar uma atenção muito grande para aquilo que você consome de audição ao longo do dia, né? Mas aí entra também uma questão, entrando um pouco no aspecto da voz também. Eu ouço muitas pessoas me falando: Cida, mas sabe que eu falo muito alto? E tenho o hábito disso, de falar muito alto, por ser mais expansiva, mais extrovertida, acabo usando a voz de uma forma mais intensa. E muitas vezes, por esse fator de se comunicar já com mais barulho, também acaba optando por mais barulho. E é essa percepção que a gente tem que trazer aqui, o quão barulhento está o seu dia e o quanto que você pode trazer de atenção e diminuir aqueles sons que não são tão importantes. Uma das coisas que eu achei incrível no filme, assim, aqui eu achei a mais incrível na reflexão do diretor da escola, é que num determinado momento ele fala quantas vezes você parou, assim, de fazer alguma coisa, parou
para se ouvir, para ouvir o que você está sentindo, para entender o que está te acontecendo, né? E eu acho que esse é um ponto, uma reflexão muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, em que o silêncio ele se torna quase que ameaçador. Ficar em silêncio é difícil para a maioria das pessoas. Eu vejo que numa conversa, se existe um silêncio, já tem um atropelo, uma necessidade de sair falando, de sair já respondendo, já pergunta, já responde, já fala, porque esse silêncio é como se existisse ali um ponto de reflexão que ele não deve existir. Na realidade, eu acho que eu concordo. É importante. Eu acho até que você, hoje em dia, precisa ter até uma intimidade com a pessoa para ficar um tempo com ela sem falar nada. Porque senão fica esquisito, né? Inclusive, a polícia nos Estados Unidos usava isso, eu vi essa técnica, para interrogatório, eles ficarem quietos, porque a pessoa tem a tendência de falar. Então, se ele perguntava uma coisa e ficava olhando para a pessoa que ele está interrogando, e a pessoa começava a querer preencher aquele silêncio, começava a falar. Então, nessas técnicas de interrogatório, eu estou até usando isso. O silêncio como uma forma de obrigar a pessoa a falar. E ela acaba falando. Acaba, mas se a gente for pensar em termos de comunicação, o silêncio, ele fala muito alto sobre aquilo que o outro está pensando, o que ele está sentindo, e isso é maravilhoso. Quero dar um oi aqui para todo mundo. Olha, a Gil está aqui, a Adriana, a Andréia, Daniel, Maria Celeste, olha, tanta gente querida, maravilhosa. Um beijo para todos vocês aqui, muito gostoso ter vocês aqui. Beijo a todos. A gente tem gente aí que é da nossa. Também. Muga. A Muga, minha irmã mais nova. Sula. Eu queria mostrar muito difícil, eu não sei ficar quieta, ela falou, mas tem que exercitar. Ela fala com os cotovelos, fala bem alto. E ela deve ter um probleminha auditivo. A Marília está aqui também. Aliás, olha, fica o convite aí, se a Marília quiser entrar. Falando em convite, eu quero mostrar um convite. Fica gente, o convite, olha. Olha só o que o Renatinho vai tirar da manga, da cartola. Olha aqui. Gente, vocês não vão acreditar. Olha só, formatura, isso daí é o nosso convite de formatura. Ai, que emoção! Tá mostra a capa de novo lá, ó. Olha, que lindo! Olha só. Da PUC de 85. Meu Deus, hein? Olha só. Estão todos aqui. Que delícia nós podemos lembrar de uma trajetória tão grande para já. A Jussara está dizendo que a gente para de falar de tempo, mas Jussara, é tão maravilhoso a gente pensar o seguinte, que ao longo dos anos nós fomos estabelecendo uma parceria tão saudável. Às vezes as pessoas Essa semana passada mesmo eu recebi um áudio de alguém que tinha me indicado para eu atender o filho e tal, não, falar com a Cida e tal, e qual que era o caso? Era de áudio. Não posso, não vou, não tenho competência para isso. Aí a pessoa até ficou meio, como assim, Cida? Você não tem competência? Não tenho mesmo para trabalhar, para tratar algum caso de audiologia? Não posso. Aliás, eu não sei se você sabe disso, Renatinho, mas eu e a Marília, nós somos estagiárias e depois contratadas do CRESA, que era uma escola de surdos, e nós trabalhávamos com um método que era o verbo tonal. Verbo tonal, sim, me lembro. No Brasil, não sei se existe ainda o verbo tonal. Então, quando eu falo que eu não posso trabalhar com audiologia, é porque eu segui um rumo totalmente diferente na minha profissão, mas eu gosto de lembrar que foram as crianças surdas que me ensinaram a paixão pela comunicação. Então, muito gostoso lembrar dessa relação, porque o verbo tonal, ele preconiza a sensação do som no corpo, né? E a partir daí, o P, né? A criança entende que é o P. Sim. Eu te pergunto, assim, por que hoje se deixou tão de lado a oralização? Desculpe, falhou aqui o som?
Então, do lado... A fala, a oralização de uma criança surda, por que ela já vai na língua de sinais? Isso aí, Marília, ritmo corporal e musical, né? Eu não acho que seja uma tendência hoje, sabe? Sempre teve uma tendência de quem é surdo e que está numa família de surdos a optar pela linguagem de sinais, né? Não pela oralização. Mas com alguns adventos, como o implante coclear e tudo mais, se forçou um pouquinho mais que as crianças se oralizem. Eu não vejo assim que tenham ido mais para a linguagem de sinal. Você acha que não? Até legal. Eu acho que não. A gente depois tinha, também né, tem a educação inclusiva, né? Então, essa educação inclusiva preza bastante que as crianças sejam todas, né, tratadas igualmente. E a gente faz de tudo para que elas tenham realmente. Mas sempre houve essa dicotomia entre a surdez, a oralização e a linguagem de sinal. Sempre teve, sempre vai ter, né? E no filme também, já que a gente está falando também do filme, existe isso. Porque quando o baterista está surdo, ele vai para aquela comunidade de surdos, onde eles só usam língua de sinais, né? E depois ele... Será que vou dar spoiler? Agora não sei. Vamos fazer o seguinte, eu acho que é um momento muito delicado do filme que eu não vou falar. Que frear. Mas vocês lembrem dessa parte, quando ele vai para a comunidade, então, e por que vai sair dessa comunidade. Mas o que eu vou te dizer é assim, que o que a gente pode falar, sem abrir muito, é que uma indicação, a primeira pergunta que ele fez para o médico lá era sobre como que ele poderia resolver o problema dele. E isso o médico trouxe a possibilidade de fazer uma cirurgia e tal, do implante coclear. Como que é isso hoje? Bom, é legal falar sobre isso. A cirurgia do implante coclear, o que você faz? Você tem uma cóclea lesada, as duas cócleas, né, porque a indicação é para surdez profunda bilateral, né, e você vai tentar substituir aquelas células ciliadas por eletrodos eletrônicos. Então, são implantados eletrodos dentro da cóclea e tem um dispositivo, tem uma parte interna do dispositivo, que é onde está o eletrodo e o receptor, e por fora vai ter uma parte que obviamente é externa, que é a antena, que é acoplada com o ímã, que é aquela parte que a gente vê aqui do implante, e um receptor e um processador, que tem um microfone que fica retrococlear, né? Então ele fica aqui como se fosse um AAS, um aparelho de amplificação sonora individual, e ele processa e transmite para a antena, que transmite para o implante, né? Para esse feixe de eletrodos. Esse feixe de eletrodos, dependendo da marca do fabricante do implante coclear, ele pode ter 16, pode ter 22 eletrodos ali, que vão tentar substituir aquelas 16 mil células ciliadas que estão lá dentro. Nossa, que e o que acontece esses feixes, eles vão se ligando um ao outro e eles realmente conseguem fazer uma substituição, mas obviamente não vai ser a cóclea que você tinha, não vai ser a mesma. E a forma que a pessoa vai ser diferente. Na condição, né, de fazer uma cirurgia dessa, ela vai com uma expectativa muito alta de vou fazer uma cirurgia, vou voltar a ouvir. E é preciso, depois da cirurgia, fazer um bom trabalho de depois dessa cirurgia, né? Você precisa primeiro fazer todo o mapeamento, toda a calibração desse implante coclear, que demora meses, em torno de 6 meses, até você conseguir fazer uma calibração que seria próxima ao ideal, mas você vai ter que fazer sempre essa calibração, vai ter que sempre voltar, mapear e ver como estão as frequências, são os programas que você vai usar, programa com fala em ruído, né, em situação de uma conversa sem ruído. Então tem vários programas, fora, interno, enfim. E quando você faz um implante coclear, você tem que conscientizar a pessoa que ela vai voltar a ouvir. Mas a audição não é igual à audição que ela tinha. Então ela tinha uma coisa importantíssima. Que era tonotópica, não é? Que tinha todas aquelas frequências entre 20 e 20 mil hertz, que eu falei,
e que você não vai mais ter todas essas frequências. Então, o som que você vai escutar não é igual ao som que nós estamos escutando nesse momento. Essa primeira parte que ela tem que se Vai ter que conscientizar. reaprender a ouvir, Vai, né? vai ter Entender que o som aprender a de uma ouvir. outra forma, né? Sim. E conforme o caso, a falar também. Então, ela Uhum. vai ter que ter um acompanhamento fonoaudiológico depois desse implante, depois da ativação do implante, né, que se dá aproximadamente 28, 30 e poucos dias após a cirurgia de implante, que a gente faz, então, a ativação, faz toda essa calibração do aparelho, enfim. E terapia fonoaudiológica junto. Sem a terapia, você não vai ter desenvolvimento de fala, então, principalmente se for para crianças, né? Então, esses pacientes pré-linguais, que seriam crianças, né, porque ele é contraindicado para pré-lingual adulto já passou aquele período, né, de neuroplasticidade e tal, os Sim. resultados não são bons, não são bons. Então, mas para pós-linguais, daí sim, pode ser feito e tem resultado. Mesmo assim, precisa de terapia pós-implante. É. E a Maria Celeste pergunta aqui, ó, gostaria de saber se nos dias atuais a surdez do Beethoven seria permanente. É uma boa pergunta. Assim, a surdez do Beethoven é porque a mãe dele era sifilítica. Então, Ah, eu li isso. a sífilis, ela causa uma surdez congênita. E ele provavelmente seria surdo. Ele poderia até escutar um pouquinho mais do que ele escutava, porque existe recurso que na época não existia, né? Uhum. Eu não sei, eu não vi a audiometria do Beethoven, mas ele ficou, pelo que eu sei, né, ele já tinha uma surdez que talvez a gente classificasse hoje de severa para profunda, já quando ele morreu. O Beethoven também morreu novo, acho que ele tinha 57 anos quando ele morreu. Aquelas fotos que parecem, aqueles quadros, né, que parece que ele é velho e tal, não. Ele, se eu não me engano, ele nasceu em 1770 e ele morreu em 1827, 28. Né? É. Então, ele já tinha uma surdez, como falei, que é congênita, não tinha tratamento para isso, não vai ter tratamento. Né? E foi uma coisa E, gradual, né? Ele foi sim, ela é perdendo. gradual. É. Ela é gradual, essa perda é gradual. E ela não tem volta neurológica, né? Não tem regeneração de célula neurológica. E ele poderia ter a ajuda de uma ASE de algum tipo? Sim, poderia. Não seria, acho que, caso para implante o caso dele. Não sei, tem que Uhum. ver, né? Mas sim, ele Que coisa, né? seria ajudado, né? Ele não teria. A doença dele seria a mesma hoje, sabe? A evolução toda é igual, isso não mudou. Agora, Uhum. o que mudaria é que ele poderia ter algum auxílio tecnológico, poderia sim. E eu gostaria de ver, porque ele já compunha daquele jeito surdo. Imagine se ele escutasse, né? Nossa, Quando ele que fez a coisa. nona sinfonia, ele já estava bem debilitado da audição. Se você É. escutar aquilo, então você veja um exemplo de alguém que amava tanto o som, a música e tudo, que ele conseguia fazer uma sinfonia assim de memória, sem escutar. Ele imaginava os sons e escrevendo esses sons, e ele não via, não escutava executarem, porque ele já não escutava mais. Então Aí ele é que tinha tá, alguns porque. assistentes que falavam para ele se estava bom, se realmente estava como ele imaginava que era. Ele Mas ele precisava ajudar usava a Deus. memória, né? É importante a Usava a memória gente auditiva dele. Ele entender usava também esse que critério de memória. a audição não é composta só pela acuidade, pelo quanto que se ouve, mas pela memória, pela figura Sim. fundo, né? Pela discriminação, enfim, e é muito Tanto que interessante. a área de audição do cérebro, ela é bem menor que a área associativa da audição, onde você Uhum. associa aqueles sons que você escuta ali, que estão no teu córtex cerebral, e a área de associação ela é bem maior. Né? Então, onde Entendi. você escuta os tons puros ali, e depois você vai fazendo as associações com Maravilhoso. fonemas, enfim. E essa memória que ele usou para escrever. Mas é uma pergunta interessante, e que eu já me fiz, viu? Quem perguntou, desculpe? A Foi a Celeste, uma Celeste. jornalista, Eu uma já me fiz querida. essa pergunta, Celeste, também, porque eu adoro a obra do Beethoven, o compositor predileto, assim, de clássico, é o Beethoven. Acho que de muita gente. É, que bacana. Em relação ao zumbido que tortura tantas pessoas e
E eu nunca tinha sentido um zumbido. Depois que eu comecei a usar os fones e estou assim com um uso mais intenso, para mim tem sido frequente também, e já conversamos a respeito disso, já fui Sim, pedir meu socorro aí, já. mas eu acho que essa é uma coisa bacana de falar, porque o zumbido é enfim, um O referencial a se tomar zumbido cuidado. e ele não é um problema em si, ele não é o problema. O zumbido, ele é sempre um sintoma de outro problema. A gente não Uhum. tem zumbido, sabe? A gente tem algum problema que tem Ocasiona um como zumbido. que ocasiona o zumbido. Então você tem que ver, por exemplo, essa perda auditiva que eu falava, que é induzida por ruído, ela sempre tem acompanhamento de zumbido. Por isso Uhum. eu uso de novo aquele exemplo de você ir num concerto de rock, numa balada, alguma coisa assim, que você sai, você não está escutando, mas você escuta aquele zumbido, você escuta É. fica no teu ouvido, né? Então o zumbido ele tem várias teorias de como ele se desenvolve, como que você acaba escutando. Ele tem vários tipos de zumbido, ele tem constante, tem intermitente, tem uns que parecem uma cachoeira, tem outros que parecem uma cigarra. Um Então cada pito, um né? tem apito, tem de várias formas. E o zumbido ele está ligado a algumas patologias, né? Como essa perda auditiva induzida por ruído, trauma acústico, doenças de Meniere também tem ruído, enfim, várias têm não, desculpa, zumbido. Né? Também se chama aqui agora de tinnitus, que é tinnitus em inglês, está virando agora um termo, que é tinnitus, né? Meio um termo internacional para o zumbido. É que lá É. em Portugal se chama acúfenos. Aham. Então, Acúferos. acúfenos. Ah, Mas que legal. aqui eles estão internacionalizando esse termo para tinnitus. Então, Uhum. tinnitus seria o termo que está sendo mais usado hoje. A gente já começou embalado, conversando, né, Renato? Mas é bem bacana contar que você teve uma formação nos Estados Unidos, você foi trabalhar a parte É, auditiva fora do sim, eu Brasil, né? fiquei. Eu quando me formei, fui para a Espanha, né? Fiquei 2 anos lá numa pós-graduação. Até a Jussane, que estava nos vendo, não sei se ainda está, ela Ela está ficou um aqui, ano. é fofa. Aham. Ela ficou também lá, fez o mesmo curso que eu, estudamos juntos lá. E depois eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá 6 anos, né? E também trabalhei no Florida School Board, que é como se fosse a Secretaria Estadual de Educação, né? Onde a gente Uhum. fazia algum tipo de triagem com algumas crianças que eram referidas pelos professores, para a gente ver qual era o tipo de problema que eles apresentavam. E Uhum. a gente fazia um estudo nessas escolas do Palm Beach County, né, que seria... County é uma coisa que a gente não tem aqui, que seria o condado, né? Então seria um Uhum. grupo de cidades, assim, vamos dizer como se fosse a grande Curitiba, tá? Alguma coisa Uhum. assim. Região metropolitana, assim, Então, de... todas essas cidades, assim, a gente fazia triagem, fazia estudo para ver, primeiro para marcar essa população, como estava, né, o que tinha, e fazer as indicações para os exames que eram pertinentes àquilo que a gente descobria nessa triagem. Então, foi um trabalho bem interessante, porque quando você vai para outro país, até a Jussara que está nos assistindo, ela E a trabalha lá também, Jussara está lá, ela né? está lá há Há muitos muitos anos, anos, né, e né? ela trabalha no E Jackson também é audiologista, né? também é audiologista. E ela Uhum. trabalha lá. E eu É. trabalhava, ela trabalha, o dela eu não sei se é Miami-Dade, o county que ela trabalha, não sei se ela estiver escutando, ela pode esclarecer. O meu era Palm Beach County, que é mais ao norte de onde ela morava, onde ela trabalha, né? Que é esse o Jackson Memorial, que é o maior hospital que tem lá, é o Jackson Memorial, esse que ela trabalha. Orgulho de ter amiga trabalhando lá, audiologista. Não, orgulho de ter amigos audiologistas muito poderosos, né? Isso, a Marília, a Jussara, o Renato, assim, são sempre as minhas referências aí. E é incrível, né? Porque as pessoas dizem, ai, Cida, olha, estou com um problema de audição, espere aí só um pouquinho. Renato, por favor, socorro. Que bom, Atende e esse aqui tem para dado, mim. tem dado certo até agora, né? Eles não têm reclamado. É, é. Tem sido Eu acho bacana essa que parceria. isso é muito legal na fonoaudiologia, se a gente for pensar, né? A fono, Uhum. ainda, para algumas pessoas, é algo restrito para um trabalho com criança, o que não deixa de ser extremamente valioso e importante, o trabalho de linguagem, mas
A nossa profissão é a ciência que cuida da comunicação de uma forma muito profunda, ou seja, Sim. na parte de voz, de audiologia, na parte de audição, voz, Isso. linguagem, motricidade oral, Comunicação a humana em todas as comunicação suas humana, formas, em todas as fases da vida. É uma das em definições todas de as fonoaudiologia. exatamente, em todas as formas, em todas as fases da vida, exatamente isso. Se veja E eu, agora no Covid, o quanto que nós estamos atendendo de pacientes com problemas de voz por sim, sim, conta da intubação, intubação, né? né? E, A então, extubação a também. extubação, e o período todo, né, entubado, puxa, então, Uhum, como é maravilhosa a nossa profissão, como nós sem estamos aqui dúvida. na presença de vários De fonoaudiólogos, vários fonos. vamos E eu dizer que acho que a nós gente, escolhemos uma profissão bem bonita. bem bonita, e por a gente trabalhar com comunicação, acho que a gente se comunica tão bem com todos que a gente se formou. A gente é amigo até hoje, 30 e Sim, poucos anos, e nunca, nossa. sempre que a gente se encontrar é sempre alegria, uma coisa muito bacana. E sempre um Eu espero que a torcendo gente pelo possa, outro, né? Eu acho que sem isso é dúvida nenhuma. o mais bacana, né? Eu Aqui sempre também, ó, comento sem isso com contar os o colegas. auxílio na deglutição também, com certeza, Ah, a é parte da verdade, sim, a parte deglutição, de essa disfagia toda, né? Uhum. disfagia, nossa, o trabalho de disfagia é maravilhoso também. E a Então nossa é isso. profissão, quando a gente começou, tinha duas especialidades, que era fono e audiologia. E que depois Sim, foi tendo linguagem, foi tendo voz, foi tendo disfagia. Esse ano já teve mais duas, que é a parte de peritagem, né? Perito, uhum, e sim. também teve no ano passado a hospitalar, e qual foi a outra desse ano? Teve mais uma agora, não fugiu. Bem, Esse daqui ano a pouco não vai ter a teve. estética, a gente já está com É, 14 especializações. Então, é bastante nossa, já. Acho que a gente só perde é, para a medicina em especialização. Não sei se é é, odonto, talvez. Mas isso tem aí. bastante especialização já na forma. Isso aí, temos um time, né, que estamos aí lutando, porque a comunicação ela pode ser falada sobre diferentes aspectos, mas a fonoaudiologia é que assume e cumpre o papel de tratá-la como ciência mesmo. Sem dúvida. E o quanto de informação, veja que rica essas informações que você pôde trazer hoje aqui na área de Ah, imagina, audiologia, foi isso só um é pouquinho em cima. maravilhoso. Depois vão lá acompanhar. Bom, vocês vão chegar no perfil do Renatinho e vão ver que ele não é muito assíduo do Instagram, mas assim, por Não, intimação, ele vai fonossauro, mas eu começar a ser um vou, fonossauro. vou porque eu sou cobrado pelos alunos, sou cobrado pela CIDA, vou começar a Convidei fazer o atividade. Renato para a live, falei, Renato, cadê teu Instagram? Não estou achando aqui. Pode Ai, procurar meu que não Deus vai do achar. céu. É. Não, mas agora eu vou O começar a quê? fazer os Não vídeos tem aí. nenhuma foto? Como assim não tem nenhuma Não, foto mas lá? agora já tá bonito, já pus foto, já estou trabalhando, vou Vou lá fazer ver, agora Renato, vou lá publicações, ver. pode ver, pode ver. É. Usei a foto que eu usei no cartaz aí, é a mesma. Mas já Mas é ficou assim conhecida mesmo, no né? LinkedIn, Porque a já vou gente usar acaba. essa. E agora eu vou fazer uns Mas é, vídeos ali, vou colocar, vou fazer alguns assuntos, vou fazer que nem você faz de voz, vou fazer da áudio. Ó, mas é claro, mas olha, por que você acha que eu fico aqui me empenhando acho que nessa sumiu tua história voz toda aqui de para mim, trazer Cida. assunto? Porque é uma missão que a gente tem que ter de Eu não compartilhar estou aquilo escutando, que a Cida. vida nos deu possibilidade de aprender, de trabalhar com os outros. E a gente precisa levar essas informações para mais pessoas. E o espaço das redes sociais, não importa se a gente não tem milhares de seguidores, não é Cida, eu isso. não estou Mas eu escutando, não. acho que uma conversa boa pode repercutir na vida das pessoas de uma forma muito positiva. Eu quero dizer para todos aqui que amorosamente cuidem da audição, porque ela é muito preciosa, deem valor para aquilo que vocês ouvem, poupem os ouvidos daquilo que não interessa. Hoje de manhã, fazendo uma meditação do mestre Tadashi aqui do Instagram, que ele arrasa nas meditações dele, ele falava sobre um aprendizado que ele teve, muito importante na vida dele, que era que Oi, compartilhar. Cida, não estou Ele escutando nada. aprendeu o quanto que o silêncio, o fechar a boca, calar a boca, calar os sentimentos e os pensamentos, colocaram ele em contato com um silêncio mais maravilhoso que levou ele a grandes descobertas.
Então, que a gente não tenha medo do silêncio, mas que a gente saiba preservar a nossa audição com muito amor, com muita consciência, fazendo dela cada vez melhor. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, acho muito legal tudo isso que você está falando, essa oportunidade da gente conversar, né, sobre audiologia, sobre a fonoaudiologia em geral. É muito bacana, é sempre um prazer estar com você aqui. E eu acho que a gente deve fazer mais, como você falou, convidar outros colegas nossos aqui também para a gente conversar, fazer esse bate-papo, né, difundir essas ideias, esses conceitos e toda essa parte que às vezes as pessoas não conhecem, né, e acabam por ignorância fazendo algumas coisas que são prejudiciais na parte que a gente trabalha de audiologia, na tua parte ainda de voz também, como você sempre fez. E eu acho bem bacana isso. Eu gostaria sempre de poder participar, quando você quiser, estou sempre à disposição. Desculpe o problema técnico hoje, foi bem no fim, né? Já tinha passado, mas... Que a gente cai, que a gente volta. Que a gente... É, normal. Faz parte da vida. Com certeza. Mas, Renato, olha, aqui para o nosso grupo, aqui quer dizer o seguinte, que eu vou te intimar a gravar também, fazer vídeos e tal. Nós estamos no mundo em que a informação ela é riquíssima e essas informações podem melhorar muito a vida das pessoas. E, sem dúvida. Compartilhe cada vez mais e continue aqui no meu canal. Você é sempre bem-vindo. Muito obrigado. Fazer da nossa forma é assim, algo de bastante valor para as pessoas também. Pessoal, um grande beijo para vocês. Muito obrigada por participarem e até a próxima semana. Obrigado, Cida. Um beijo a todos. Obrigado, tá? Obrigada, Renato. Um beijão. Tchau, tchau.